Olá a todos que me acompanham através desse vídeo, graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Quem te cumprimenta é o irmão Luciano da Fé e hoje eu estou aqui mais uma vez com a Bíblia Sagrada para estudar o que ela diz a respeito da última igreja, a igreja do fim dos tempos, a igreja dos últimos dias. Apocalipse fala a respeito dessa igreja e ela é tida pelo Senhor Jesus como uma igreja morna, desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. É a sétima igreja. Então você que tem a sua Bíblia, venha comigo. Pegue a sua Bíblia, abra aí no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no verso de número 14, onde diz assim a Sagrada Escritura: "E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus." Jesus, em todas as cartas, em cada período da humanidade, ele sempre se identifica como remetente destas cartas. E nesta não é diferente. Ele começa se identificando como o Amém e o princípio da criação de Deus. Para essa igreja, Jesus, ele é o Amém. Guarde isso. O Amém é quando nós encerramos uma oração, é o assim seja. Então, para essa igreja, para este momento, ele é o fim de um período. O fim do período da igreja, ele é o Amém. Por isso que essa carta bate certinho com as características da última igreja, a igreja do Amém, a igreja do fim, a igreja onde tudo acaba. Ele é o princípio, mas ele é o fim também, ele é o alfa e ele é o ômega, o princípio e o fim. Então, este é Jesus e ele se identifica aqui que para essa igreja ele é o Amém. E no próximo versículo ele diz para essa igreja: "Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca." Jesus deixa bem claro que esse povo, o povo dos últimos dias, essa igreja era uma igreja morna, que não se posicionava nem a favor da palavra de Deus e nem a favor do mundo. É uma igreja que estava ali em cima do muro, porque o frio nós entendemos que seja aquela pessoa gentil que ainda não conhece a palavra, não conhece os mandamentos, não tem contato com a Bíblia, não tem contato com o povo de Deus. É uma pessoa totalmente desligada no que se diz respeito a Jesus Cristo. É uma pessoa fria. E uma pessoa quente nós podemos entender também que seja uma pessoa cumpridora dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, defensora do evangelho da salvação, não de homens, não de placas de igreja, não de pessoas, defensor da Bíblia, o que diz a Bíblia, uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa de renúncia de si mesmo, uma pessoa que vive conforme a palavra de Deus manda ela viver e acredita na Bíblia em sua íntegra. E o morno não. O morno, ora, ele está no mundo, ele gosta de as coisas do mundo, mas também ele gosta das coisas da igreja, mas ele não se posiciona. Ele fica ali, em cima do muro, sem tomar uma posição. Ele não desconhece totalmente da Bíblia, mas também ele não se apega totalmente à Bíblia. Ele não é descrente da oração, mas ele também não tem uma vida de oração. Então a Bíblia deixa claro a respeito disso, que esses mornos, que Deus tem ele como os mornos, estava sendo vomitado, ou seja, estava sendo rejeitado. Quando nós comemos alguma coisa que não faz bem ao nosso estômago, no primeiro momento a gente já sente ali um mal-estar e vomita. E o vômito vem para rejeitar aquilo que estava fazendo mal para nós. Esse povo estava sendo rejeitado por Deus.
que no sexto período da humanidade, eu tenho um vídeo aqui que fala a respeito disso, que ainda o tempo da graça estava vigorando, muitos seriam salvos nesse tempo da graça, recebendo o selo de Deus para enfrentar a grande tribulação, que seria aí este selo, o selo dos 144 mil filhos de Israel, filhos de Abraão, que andavam pela fé. E estes que receberam este selo, que significa pertencimento a Deus e proteção, foram comprados de Deus aqui da terra, porque não se contaminaram com este mundo. Estes iriam ser protegidos por Deus, mas ainda no tempo da graça. E na sétima igreja, no sétimo período da humanidade, é um período de ira do Senhor. O tempo da graça, ele é retirado e começa a chegar o tempo da ira. Não existe a graça mais. Hoje nós somos salvos pela graça. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mais a graça de Deus, não. Vai chegar o tempo da ira do Senhor. O tempo da grande tribulação, das pragas de Deus caindo na terra. E Jesus fala a respeito disso aqui no próximo versículo. Olha o que esses crentes mornos diz. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Essa igreja, ela não se enxerga morna. Esse é um primeiro indicativo de uma pessoa que está morna. Ela não se enxerga morna. Ela não acha que ela tem que orar mais, buscar Deus mais, fazer mais propósitos com Deus, cumprir mais a palavra de Deus, renunciar a si mesmo. Ela não se enxerga morna. É o primeiro indicativo que uma pessoa está morna, é quando ela já acha que tudo que ela fez ou está fazendo já está bom para Deus, está ótimo. Isso é um indicativo que a pessoa está morna para Deus. Porque eles diziam, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, se Jesus voltar agora eu vou ser salvo, irmão. Estou sendo salvo. Quem diz isso? Você mesmo? Você mesmo se salva? Se quando Jesus vier, irmão, e vem arrebatar a igreja, eu vou subir com a igreja. É porque eu sou especial. A igreja, irmão Luciano, você está falando que vai passar a grande tribulação, mas não vai não. Eu não vou. Eu vou ser arrebatado nas nuvens com Jesus. Vou ir para bodas do Cordeiro. Aqui num vídeo aqui, chama O Segredo de Deus, no meu canal, eu falo a respeito do arrebatamento, o momento do arrebatamento, meu irmão. Que não é assunto para hoje não, mas depois você pode ir na nossa playlist aí e ver este vídeo que fala a respeito disso. Essa igreja está dizendo aqui que ela é rica, enriquecida, de nada tem falta. Você tem que tomar cuidado com isso. De achar que você é demais, que é o queridinho de Deus, que não vai precisar enfrentar o anticristo, nem a grande tribulação, nem ver as pragas de Deus caindo na terra. Porque você é muito especial. Que você é o queridinho, a queridinha de Deus. Que Deus tem como você, como uma serva excepcional, um servo excepcional. Tome cuidado com isso. Que o morno estava se enxergando rico, enriquecido e que não tinha falta de nada. Achava que não precisa escutar mais pregações, que não precisa orar mais, aumentar a intensidade das orações, de jejuns, de estar na presença de Deus. Não. Ele não se enxergava que ele precisava de nada disso. E Jesus disse, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqueles que se enxergavam dessa forma, Jesus enxergava eles de outra forma, ao ponto de chamar eles de desgraçado. Irmão, essa palavra é muito forte. Este é o único momento que nós vemos na Bíblia uma pessoa sendo chamada de desgraçada. E o que significa a palavra desgraçado? O significado dela é fora da graça de Deus.
Passou o momento da graça de Deus. Passou o momento das pessoas ser salvos pela graça. E esta igreja, este povo não foi salvo. Foram vomitados, rejeitados e tidos como desgraçados. É isso mesmo. Tido como desgraçados, achados fora da graça de Deus. Hoje, neste momento que eu estou gravando este vídeo, ainda nós estamos vivendo o tempo da graça, meu irmão. Não chegou ainda o tempo da ira do Senhor, não. Hoje nós vivemos juízo de Deus, sim. Mas juízo de Deus com misericórdia, com a graça. Nós somos salvos pela graça. Mas vai chegar um período da humanidade, no 7º período, no último momento da humanidade, nos últimos dias, que vai acabar o tempo da graça e vai chegar o tempo da ira do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Então nós devemos olhar para isso. Hoje o único desgraçado é Satanás e seus demônios. Eles são o único hoje que é fora da graça de Deus. Por isso que muitas das vezes você vê as pessoas chamando o outro de desgraçado e desgraçada. Porque o único que fica contente com este nome é Satanás, porque ele quer que as pessoas sejam semelhantes a ele. Desgraçado, fora da graça de Deus. Se atente, meu irmão, que hoje até as novas traduções da Bíblia têm tirado esta palavra. A minha Bíblia é antiga. Está comigo aí há mais de 10, 12 anos, esta Bíblia. E as novas hoje já não tem mais essa palavra. Eles retiraram para as pessoas não perceber. Então cuidado para que você não seja achado desgraçado. Porque ninguém vai ser salvo pela graça no tempo da grande tribulação, não. No tempo da ira de Deus, nos últimos dias, não. No 7º período da humanidade, não. No fim do ciclo da humanidade, não. Ninguém vai ser, não. Mas hoje você é salvo pela graça. Há oportunidade para você hoje ainda. E Deus fala, vocês não sabem que vocês são desgraçados. Vocês são também miseráveis. O que é um miserável? É aquele pior do que o pobre. O pobre às vezes tem alguma coisa. Miserável e pobre. Jesus chama dois. Tem um grupo que é miserável. Miserável é aquele que não tem absolutamente nada, nem para ele mesmo. Ele acha que tem alguma coisa, que é rico, enriquecido, de nada tem falta, mas ele não tem nada nem para ele mesmo se alimentar espiritualmente. Ele é um miserável. Não tem condição de ajudar ninguém na fé. E tem o pobre. O pobre às vezes tem uma condiçãozinha ali, mas muitas das vezes o mal do pobre é que ele quer se aparecer como rico. Mas o que ele tem às vezes não está dando nem para ele. Muitos estão sendo miserável e pobre na fé. O pobre é um pouquinho melhor ali, mas também não agrada a Deus, não. Não seja um miserável na fé, não, meu irmão. Na leitura da Bíblia, nas suas consagrações, na renúncia do pecado, não seja um pobre, não. E a Bíblia diz mais que eles são cegos. Eles não estão vendo do jeito que Deus queria que eles vissem, enxergassem. E enxergam nada. Eles estão cegos. Enxergam um arrebatamento antes da grande tribulação, que eles são queridos e queridas de Deus. Muitos estão pensando nisso. Não estão se preparando para os últimos dias da terra. Estão cegos. Não estão vendo que às vezes as próprias lideranças dentro da igreja deles estão em adultério, estão na mentira, estão no engano, estão na prostituição. Não estão vendo que eles mesmos estão no pecado, nesses que eu citei e dentre outros mais. Eles estão cegos a respeito das profecias, não conseguem ver as profecias que diz respeito ao fim dos tempos, não conseguem enxergar a palavra de Deus na sua totalidade e nem os seus mandamentos, e são nu. Deus fala, e são cegos e nu, estão pelados. Hoje nós conseguimos ver alguma nudez
em alguns templos religiosos, em algumas igrejas. Quando falamos de igreja, não falamos de um templo feito por mão de homens, não. Falamos de nós mesmos, ser humano. Eu sou uma igreja do Senhor. E muita igreja hoje está nua, ou seja, seus pecados estão expostos. A vergonha da sua nudez está aparecendo e vai chegar um momento que eles mesmo vão começar a ver isso. A pessoa está no pecado e não reconhece o seu pecado, o seu erro, está no adultério e não reconhece que ali é um adultério. Está na mentira, na fornicação, na prostituição, no roubo, enganando, defraudando, mentindo em seu próprio benefício. Todo mundo consegue enxergar a nudez, mas ele não está enxergando. Hoje é nítido quando você olha para alguns templos religiosos e algumas igrejas, nós vemos ali a nudez, mas as pessoas não conseguem enxergar sua própria nudez. E essa igreja ela vai enxergar, porque no sexto período da humanidade, muitos foram selados, protegidos e salvos. E eles vão ver que eles não foram selados, nem protegidos e nem salvos. Mas eles vão enfrentar a ira de Deus caindo na terra. Vão enfrentar dias como a terra nunca passou, por não receberem o selo e nem a proteção de Deus para esse momento. Pertencimento a Deus, porque o selo significa isso. E vai ter um selo nesse período de hoje que nós estamos vivendo. Eu creio que Deus já está selando os que são dele. Essa totalidade de filhos de Abraão que andam pela fé. Então não seja nenhum desse tipo de pessoa, meu irmão. Siga aqui o conselho de Jesus, que Jesus mostra o defeito, mas Jesus também mostra como consertar esse defeito. Ele diz no verso 18: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus dá um conselho aqui. Ele aconselha, olha, compre de mim. Jesus está falando, ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, Jesus está falando em outras palavras, pague o preço. Ore, jejue, renuncie o seu pecado, leia a Bíblia, se limpe dos seus pecados, abandona aquilo que te afasta de mim e venha viver do meu lado, ou seja, pague o preço. Não faça somente o que você quer, não faça o que a Bíblia lhe orienta a fazer, lhe manda a fazer. Jesus está falando para essa última igreja. Então devemos olhar aqui para esse povo. Devemos olhar aqui para os conselhos de Jesus. Paga o preço, meu irmão, diante de Deus. Como você vai pagar o preço? Com dinheiro, com real, com dólar, com euro? Não, meu irmão. É na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, pelas madrugadas. A Bíblia diz, eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada, estes me acharão. Quer encontrar Deus? Busca a Deus pelas suas madrugadas, faz um propósito com Deus. Quer quebrar sua carne? Faça um jejum, para você esvaziar de você mesmo e receber mais de Deus. Você precisa disso, eu preciso disso. É um conselho direto do trono de Deus, direto do céu, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida hoje, enquanto não chegue o dia da ira do Senhor. Porque a palavra de Deus é para o fim dos tempos, para os últimos dias, mas ela é atual, serve para hoje. Para que nós viemos sair da mornidão, devemos fazer isso. Para que não apareça a vergonha da tua nudez. Então Jesus fala isso, compra as vestes brancas. Adquira de mim, para que sua nudez não apareça. Não seja exposto, para que eu te cubra. Unja os teus olhos com colírio para que vejas. Meu irmão,
minha irmã, Isaías diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, mas seu coração se afasta para longe de mim. Porque o seu temor só consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías 29 fala. Então nós devemos não só seguir mandamentos que o homem nos instruiu, meu irmão. Que isso não agrada a Deus não, mas aquilo que está escrito na Bíblia. Porque muitos líderes estão cegos espiritualmente, estão guiando outra pessoa. E às vezes o seu líder, a pessoa que você admira tanto, às vezes ele pode estar errado. E a Bíblia sempre vai estar certa. A palavra de Deus sempre vai estar certa. Então eu te aconselho a isso. Unja teu colírio, unja teus olhos com colírio. Para que você veja, fala: Deus, eu quero ver no mundo espiritual, não quero só enxergar com o olho do outro, não. Quero entender o que a Bíblia diz. Eu não quero só comer aquilo que me dão, não. Quero ser alimentado direto pelo Senhor. Para que você passe a ver e enxergar. Porque isso não é bom, meu irmão. Você se alimentar só com o que o outro te dá, não. E se ele estiver te dando uma coisa estragada, isso não vai fazer bem para você, não. E não tem feito bem para muitas pessoas hoje. Eu digo, as pessoas hoje não precisam de igrejas, não, de templos, não. Igrejas tem muitas aí, meu irmão. Hoje em dia as pessoas precisam da palavra de Deus. Precisam do pão vivo que desceu do céu. É isso que elas precisam para ter uma vida da maneira que Jesus quer. Então unja teus olhos com colírio para que você veja, comece a ver a palavra de Deus. No versículo 19, ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso e se arrepende. Jesus demonstra o defeito, ele dá a solução e ele fala, meu irmão, seja zeloso e se arrepende. Se eu estou falando isso, eu estou chamando a sua atenção. Se você se vê como um morno, olha, é porque eu te amo. Eu não estou apontando o dedo para você, te mostrando seus defeitos, seus pecados, seus erros, só para você ficar ali no canto. Não, estou te dando a solução e estou falando com você, eu te amo. Seja zeloso e se arrepende. Seja cuidadoso, meu irmão, com a sua vida espiritual e se arrepende dos seus atos errados, daquilo que você faz e tem feito que é contra a Bíblia Sagrada, contra a palavra de Deus, contra os preceitos do Senhor. Seja zeloso, seja cuidadoso, se arrepende. Arrepender é você mudar de direção. O primeiro passo do arrependimento é você reconhecer que você errou. O segundo passo é você pedir perdão a Deus. E o terceiro passo é você abandonar o pecado, abandonar o erro. Se você faz isso, meu irmão, pode ter certeza, dos pecados seus, Jesus já não se lembra mais, ele é lançado no mar do esquecimento. Então olhe para a Bíblia, se arrepende das suas práticas, dos seus atos. No verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está falando para esse povo, para essa igreja: eu estou na porta e bato. Quem está na porta e está batendo está chamando a atenção para mudar de vida, ser zeloso, se arrepender, pagar o preço. Vai chegar esse momento na humanidade, as pragas vão começar a cair na terra e as pessoas vão perceber que a volta de Jesus está próxima, que a humanidade está acabando, o fim da humanidade, o fim do planeta Terra. Jesus chamando a atenção de todo mundo, batendo na porta. E quem abrir o coração para Deus, Deus vai verdadeiramente entrar com essa pessoa e essa pessoa vai cear com ele. Nas bodas do Cordeiro, meu irmão. Vão cear com Jesus. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vai ter uma ceia muito grande no céu, meu irmão. Com o findar dessa terra, as bodas do Cordeiro, você pode participar, eu posso participar. Deus, Jesus nesse tempo vai estar chamando a atenção da humanidade para isso, para eles se consertarem,
Não espere esse tempo chegar, o tempo da ira do Senhor. Aproveite agora o tempo da graça. Porque no tempo da ira vai ter salvação? Vai, mas vai ser muito mais difícil do que agora. Hoje tá fácil, hoje tá no mel, tá tranquilo, tá de boa, tá suave. Mas vai chegar um momento que não vai estar assim mais. Vai chegar um momento de muita dificuldade para a pessoa conseguir. O próprio versículo seguinte fala, e olha o que ele fala: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está falando aos que vencerem, assim como eu venci. Você vai ter que vencer se você ficar para esse período, para esse momento, sem o selo de Deus, sem a salvação de Deus. Como Jesus venceu. E como Jesus venceu? Morrendo na cruz, meu irmão. Derramando o seu sangue pela humanidade. Não pecando. No último período da humanidade, para a pessoa ter a salvação, ter a vida eterna. Ah, meu irmão, é aquela pessoa que vai ter que morrer pelo nome de Jesus. Que a perseguição vai ser grande para os cristãos. Para aqueles que confessaram o nome de Jesus e não aceitar a marca da besta, o 666. Mas as pessoas que vão vencer são aqueles que vão vencer como Jesus venceu, morrendo, meu irmão. Jesus não venceu lutando, batendo de frente, não. Jesus morreu se entregando na cruz do Calvário por mim e por você. É a Bíblia que fala, meu irmão. Uma pessoa que está na porta batendo, como Jesus disse no versículo anterior, é uma pessoa que quer entrar. E essa última igreja aqui deixou Jesus pelo lado de fora. Muitos estão deixando Jesus pelo lado de fora da sua vida, meu irmão. Não querem Jesus na sua totalidade, não. Então siga o que diz a Bíblia, siga o que diz a palavra de Deus. Quer assentar no trono como Jesus assentou? Vai ter que vencer como Jesus venceu. Morrendo, meu irmão. Porque ninguém é salvo mais pela graça, não, pelo favor imerecido, não. Vai ter que fazer por merecer no tempo da ira do Senhor para ter salvação. E esse merecimento vai vir através do seu sangue. Se caso for você ou de quem quer que seja. Então vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para a palavra de Deus. Conserte a sua vida. Conserte o que você precisa consertar. Se arrependa. Esse foi o irmão Luciano da Fé. Se você pode, deixa o like nesse vídeo, compartilha ele, se inscreva no canal, nos ajude a evangelizar a palavra de Deus, que eu tenho certeza, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua eternidade. Fique com Deus, fique com Jesus, fique com a